Quando chegaram os anos 2000, diferentes cineastas franceses começaram a lançar filmes perturbadores. Tão perturbadores que o crítico James Quandt acabou cunhando um termo. Ele chamou essas produções de novo extremismo francês. E por mais que o crítico tenha usado essa expressão de forma pejorativa, o nome acabou pegando e muitas dessas obras se tornaram muito aclamadas. Geralmente, esses filmes traziam temáticas de violência, isolamento e desilusão com a humanidade. E essas histórias eram contadas de forma extrema, com momentos graficamente impressionantes e eventos chocantes. Mas por onde começar a ver os filmes do novo extremismo francês? Bom, para te ajudar nessa tarefa, hoje eu trago uma lista especial em parceria com a Reserva Imovision, o mais novo serviço de streaming que todo cinéfilo precisa conhecer. A Imovision é uma das mais importantes distribuidoras de filmes aqui no Brasil, trazendo para o nosso país há mais de 30 anos filmes aclamados no mundo todo. E agora eles trazem esses filmes incríveis para você ver também em casa com a Reserva Imovision, o serviço de streaming que eles disponibilizam para você ver no computador, no aparelho Android, no aparelho iOS ou no seu Roku. E eles têm um acervo impressionante com filmes de todas as partes do mundo, com clássicos, com lançamentos recentes premiados nos maiores festivais do mundo. E você já pode testar isso tudo de graça durante 7 dias clicando no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem, recentemente a Reserva Imovision lançou o especial Novo Extremismo Francês, que traz diferentes títulos aclamados dessa estética. E dentre eles tem 4 títulos que eu considero excelentes portas de entrada para quem quiser começar a explorar esse estilo cinematográfico. E o melhor é que esses longas têm variedade entre si, mostrando que o novo extremismo francês tem abordagens e estilos narrativos bem diferentes. Então, se você acha que tem estômago, vale a pena dar uma chance para esses 4 filmes. E quem sabe assim você depois não anima de explorar ainda mais obras desse estilo, não é? Por isso, sem mais delongas, vamos para nossa lista de 4 filmes para conhecer o novo extremismo francês na Reserva Imovision. E já começamos com aquele que é talvez o mais famoso filme do novo extremismo francês, Mártires, de 2008 e dirigido por Pascal Laugier. Aqui conhecemos uma garota que conseguiu fugir de um cativeiro horrível. Aí, anos depois, ela cresce e se junta a uma amiga em busca por vingança contra as pessoas que aterrorizaram ela quando criança. Regarde-moi, faut que j'aille voir. Tu m'entends? Esse é um filme que domina muito bem o elemento surpresa. Quando você acha que sabe o que vai acontecer na história, o roteiro dá uma guinada inesperada para outra direção. E ele se mantém nesse processo de mudança até o final, o que faz com que Mártires transite entre a trama de vingança, a história de invasão domiciliar, o conto de conspiração. E isso tudo é feito com uma direção que não mede esforços na hora de usar a violência gráfica das mais variadas formas, chegando ao ponto de você ficar pensando de onde eles tiraram isso. Só que se você acha que esse vai ser um filme de tortura estilo Jogos Mortais ou O Albergue, você se engana. Essas produções americanas buscam um choque mais imediatista, o extremo pelo extremo, o que não é necessariamente errado, obviamente. Mas a abordagem de Mártires é diferente. Aqui, o Laugier usa o extremismo para chocar e também para abordar questões como estresse pós-traumático, culpa de sobrevivente, fanatismo, desumanização. E as soluções visuais que o diretor encontra para trazer essas temáticas são tão surpreendentes quanto inquietantes. Então, Mártires consegue ser extremamente perturbador e pesado, mas sem deixar de lado uma encenação que traz substância temática para a obra. Não é à toa que esse filme é um dos que mais encapsula os principais traços do novo extremismo francês. Se você acha que todo filme do extremismo francês vai ser coisas horrendas o tempo todo, você precisa conhecer Desejo e Obsessão, de 2001 e dirigido pela cultuada Claire Denis. Aqui ela nos apresenta um casal de americanos que vai passar a lua de mel em Paris. Mas logo vemos que o marido não tá tão interessado em curtir a viagem com a esposa. Em vez disso, ele se foca muito mais em localizar pessoas do passado dele para resolver um sério problema que ele tem. I really need to find him. Please. I really need to find him. Please.
Caso você caísse de paraquedas nos primeiros minutos desse filme sem saber nada sobre o extremismo francês, você provavelmente acharia que esse é um drama. Afinal, a direção de Denis foge totalmente do que associamos ao terror mais tradicional. Não vemos uma cena chocante após a outra, não levamos sustos, não temos uma tensão constante. Pelo contrário, Denis usa uma encenação devagar, com planos muito aproximados de seus objetos. A maior parte das cenas não mostra ações muito significativas, mas sim os personagens simplesmente existindo num constante estado de isolamento, confusão e, acima de tudo, de impulsos. E aí, quando a violência explode, ela explode com muita intensidade. Ou seja, o extremismo do filme se expressa de duas maneiras. A representação gráfica do horror é a mais chamativa. Mas também existe um certo extremismo nos momentos não violentos. Denis tem uma dedicação enorme para criar uma narrativa mais obtusa e emocionalmente fechada, a ponto disso gerar um enorme desconforto nos espectadores. É um extremismo do desapego, que afasta a racionalidade para dar palco às forças dos impulsos mais agressivos. Ou seja, Desejo e Obsessão mostra que existem muitas formas de criar sentimentos de horror e de desolação. E é por achar uma forma única de suscitar essas emoções que o longa de Claire Denis é uma obra indispensável desse estilo tão marcante vindo da França. Um dos atores franceses que mais ficou famoso no mundo todo foi o Vincent Cassel, e ele estrela o próximo filme da nossa lista, Satan, de 2006 e dirigido por Kim Chapiron. Aqui, um grupo de rapazes conhece uma garota numa boate. E eis que ela convida os caras para passarem um dia na casa de campo da família dela. Só que quando eles chegam lá, eles percebem como o lugar é povoado por pessoas suspeitas. A principal delas sendo o caseiro Joseph. Je présente Joseph, c'est lui qui s'occupe de ma maison. Salut! O grande trunfo de Satan é a forma como ele equilibra tensão e humor. Não, eu não chegaria a dizer que essa é uma comédia de terror. Mas é inegável que existe um certo senso de humor sombrio que permeia a obra. Especialmente se observarmos a excelente performance de Cassel, que transita com muita facilidade entre o estranhamente afável e o horripilante. Além disso, a direção de Chapiron tem um ar meio jocoso, ainda mais quando ele fixa a câmera a objetos ou a atores, criando uma estética quase de videoclipe MTV anos 2000. E é inegável que é meio satisfatório ver esses rapazes tão irritantes e babacas ficarem inquietos, sem saber se eles estão exagerando ou se realmente estão em perigo. Só que quanto mais o filme avança, mais ele assume o seu lado de horror, com o uso de escatologia, de sustos e de violência, é claro. É uma atmosfera que fica ainda mais tensa graças à ótima direção de arte que cria ambientes assombrosos. E se isso não fosse suficiente para manter o público engajado, também tem toda uma trama de mistério que ficamos tentando desvendar, envolvendo relações familiares estranhas e cultos religiosos. Significa que Satan é um dos filmes mais dinâmicos do novo extremismo francês, com uma energia jovial e um senso de humor perverso impulsionando seus personagens e os seus horrores. Junte isso tudo a uma das mais pitorescas performances de Vincent Cassel e você tem em mãos um peculiar filme de terror da França. Tem outro filme que demonstra as várias possibilidades narrativas dentro do novo extremismo francês. Espionagem na Rede, de 2002 e dirigido por Olivier Assayas. Talvez essa seja a melhor porta de entrada para o estilo para quem quer começar pegando mais leve, digamos assim. Porque Espionagem na Rede tem quase nada de violência gráfica. Além disso, ao contrário de muitos exemplos do extremismo francês, esse aqui não é um filme de terror, mas sim um suspense de espiões. Mas então por que ele se encaixa no extremismo francês? É porque o longa ainda aborda temáticas extremamente perturbadoras. Aqui acompanhamos Diane, uma executiva que está num embate entre duas grandes empresas de mídia enquanto ela atua como espiã corporativa. E quanto mais ela se aprofunda nesse embate, mais ela descobre os cantos horrendos da internet. E é isso que faz Espionagem na Rede ser um filme muito emblemático do seu tempo. Na virada do século, a internet estava se popularizando cada vez mais e se tornando algo muito cotidiano para milhões de pessoas.
Mas o que poderia surgir de terrível nesse contexto? Como o mundo virtual poderia potencializar o que existe de pior na humanidade? Como a internet poderia nos tornar insensíveis ao sofrimento alheio? São essas as ansiedades que ganharam vida no filme de Asayá. E o melhor é que isso tudo está inserido numa trama de espionagem que realmente cativa. Por exemplo, os personagens nos surpreendem o tempo todo, revelando novas facetas de suas identidades a cada instante. Não é à toa que o diretor com frequência nos mostra esses personagens por meio de imagens de câmeras, reflexos ou vidros turvos. Esse é um mundo onde aparências e identidades enganam, onde lentes e telas distorcem a realidade para esconder o que existe de mais sombrio na natureza humana. Isso tudo faz com que Espionagem na Rede seja não só um dos melhores exemplares do novo extremismo francês, mas também um dos melhores filmes de espionagem das décadas recentes. Com certeza é uma obra que merece ser vista. Tá vendo como esses 4 filmes mostram que o novo extremismo francês pode ser bem mais variado do que você imaginava? E olha que na Reserva Imovision tem mais filmes de outros diretores que ficaram famosos com essa estética. Por exemplo, Gaspar Noé, com os filmes Clímax e Enter the Void, e também Bruno Dumont, com os longas A Humanidade e A Vida de Jesus. E não deixe de conferir também as centenas de outros títulos de diferentes gêneros e épocas que você encontra na Reserva Imovision. Com esse serviço você vai sair do óbvio e se apaixonar ainda mais pelo cinema. Vai por mim. Lembrando que se você clicar no link aqui embaixo na descrição, você tem acesso a 7 dias grátis para experimentar esse novo streaming fantástico. E com isso a gente encerra essa lista muito especial de hoje. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo um comentário e um joinha para dar uma força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.